Oi, gente, que bom estar com vocês e falar um pouquinho sobre o nosso estudo semanal do Vem Segue-me, que dessa vez foram as sessões 41 a 44 de Doutrina e Convênios e que tem como título A Lei que Governará a Minha Igreja. E eu confesso para vocês que estudar essa designação e pensar no que eu poderia falar para vocês me deu muitas vezes aquele sentimento de incapacidade. Porque essas sessões têm tantos detalhes, têm tantas coisas importantes que eu não sabia nem por onde começar e ainda não sei, para dizer a verdade. Mas vamos lá, eu oro para que o Espírito do Senhor possa me abençoar e eu consiga gravar e falar para vocês aquilo que eu considerei mais importante. Então nós sabemos que os santos receberam aí as instruções de que deveriam se coligar, se reunir e irem para o raio. E sabemos que não foi fácil, Muitos tiveram que sacrificar muitas coisas, tiveram que se distanciar dos seus familiares, tiveram que vender tudo o que tinham. Então o Senhor, nessas sessões, Ele revelou que Ele daria uma lei e que Ele instruiria esses santos no momento oportuno, quando eles chegassem ao raio. E essa lei que se tornou conhecida como a lei da consagração. Então, quando a gente fica pensando nas leis como um todo, muitas pessoas têm aquela ideia de que uma lei existe para restringir a nossa liberdade. E sabemos que não, que na verdade uma lei, ela nos ajuda a viver em sociedade, porque uma lei estabelece regras e ela nos protege. Imagine se não existisse uma lei e eu pudesse sair por aí matando quem eu quisesse. Ou se não existisse uma lei de trânsito e todo mundo passasse no sinal vermelho. Então, quantos acidentes e mortes nós teríamos? As leis existem para nossa proteção. As leis são esse conjunto de regras que nos dá direitos e deveres também. Então, quando o Senhor estabelece, através dos tempos, a sua lei, Ele nos dá a sua lei e nos dá bênçãos relacionadas a essa lei. À medida que nós obedecemos essa lei, nós somos abençoados por elas. Então, nós podemos ver aí como o Senhor deu a lei desde o princípio com Moisés, como o Senhor instituiu os 10 mandamentos. A gente vê depois com o Salvador, quando ele vai lá no Sermão da Montanha e ensina uma lei maior. E agora nós estamos vendo com esses santos, esses primeiros santos aí, na ocasião, da restauração do Evangelho, quando eles receberam uma lei chamada Lei da Consagração. E quando a gente vai para a etimologia da palavra consagração, a gente vê que consagrar é tornar sagrado. Consagrar é entregar, é doar. Então, esses santos foram instruídos que eles deveriam viver essa lei. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que o Senhor já diz que eles teriam a liberdade, eles poderiam decidir se queriam viver essa lei. Então, olha só, como a liberdade do homem, ela sempre esteve desde o princípio. E de como o Senhor nos deixa livres para fazer as nossas escolhas. Então, os santos daquela época poderiam decidir se viveriam essa lei ou não. Eu vou falar agora um pouquinho sobre um assunto longe de política, mas somente com o intuito de realmente de instruir, de orientar, porque eu já vi muitos membros da igreja falarem que o comunismo é uma lei da consagração. O Senhor estabeleceu a lei da consagração e as bases do comunismo são semelhantes.
E quando eu estudava essa lição, me veio isso à mente porque realmente não é. A lei da consagração ela é muito diferente do comunismo. E o primeiro ponto de diferença é exatamente isso, a liberdade dada ao homem de escolher se eu quero fazer ou não. Diferente do comunismo, que é algo imposto. A primeira coisa que você perde é a liberdade, é o seu direito de escolha. No comunismo, eu não tenho liberdade, por exemplo, muitas vezes de sair do meu país. Eu não tenho liberdade em relação aos meios de comunicação, em relação à censura que existe, que é muito forte. E eu não posso escolher. Então, quando as pessoas estão num regime comunista, a primeira coisa que acontece é perder essa liberdade. Mas na lei da consagração, não. Essa liberdade é o primeiro ponto central. Outra coisa interessante é que na lei da consagração, os santos foram instruídos que eles deveriam doar tudo o que tinha para o Senhor. E eu fiquei pensando, como essa lei é uma lei também de gratidão. Por isso que é uma lei maior, é uma lei celestial. Porque é a maneira que você tem de parar e reconhecer que tudo o que você tem veio do Senhor, foi Ele que te deu. Então agora, você simplesmente está doando, entregando aquilo que Ele já te deu, aquilo que Ele já era dele, que já era dele. Então os santos na época foram instruídos que eles deveriam doar tudo o que tinham, inclusive de papel passado, né, legalizado. E depois seria feita essa partilha e cada santo receberia de acordo com as necessidades. Tudo que foi doado seria para que as famílias pudessem suprir suas necessidades, né, para a construção, para a edificação de Sião, para a edificação do templo. Então, olha que interessante. Quando a gente vai para o comunismo, a gente vê que as pessoas eram obrigadas a dar o que tinham para o governo. A gente vê isso na Revolução Cubana, por isso foi uma revolução, né, foi chamada de Revolução Cubana, porque as pessoas foram obrigadas, aqueles que não queriam, não tinham a liberdade de escolha. O governo literalmente tirou todos os seus bens. E essa divisão foi feita pelo governo. Então, o Senhor também instruiu os santos que eles deveriam trabalhar e que não deveria haver ociosos entre eles. Então, a gente vê outra diferença muito significativa, porque quando a gente pensa no comunismo, essa sociedade sem classes ou essa sociedade que prega o direito igualitário, todo mundo recebe igual, o que trabalha e o que não trabalha. Mas o Senhor está dizendo que o ocioso não deve partilhar. Ou seja, o ocioso não deve receber da mão do trabalhador. E aí me faz lembrar uma situação que é bem conhecida de dois homens que estavam num elevador, né, isso em um partido em um governo, em um país de governo comunista. E esses dois homens no elevador, um era o assessorista e o outro era o médico. Então o assessorista conversava com o médico e dizia: "Ah, você é médico". E ele dizia: "Sim, você é assessorista, mas você sabe que você pode estudar e se tornar um médico, né, se você quiser". E ele olha para o homem e diz: "Mas para quê, se temos salários iguais?" Mas para quê? Então a gente vê como no comunismo não há um estímulo para o crescimento. As pessoas não podem progredir, não podem crescer. Muitas vezes a profissão também é escolhida pelo próprio governo de acordo com a necessidade e não de acordo com a sua habilidade ou a sua vontade própria. Nós vemos também que muitas vezes as pessoas não se sentem estimuladas a estudar, a fazer mais, porque vão receber aquele salário igual. Então nós vemos como o plano do Senhor é perfeito, mas como determinados sistemas de governos foram implantados no mundo e muitas vezes inspirados pelo opositor, que é Satanás, que é o imitador, que usa de meias verdades para confundir muitas vezes os próprios santos, os próprios membros da igreja.
Então vamos ter muito cuidado. A gente vê um exemplo hoje de uma Venezuela, né, que não é comunista, tá, gente? Vamos diferenciar aí a Venezuela, ela é socialista no papel, mas na prática ela atua como comunista. Então, quando um partido se mantém no poder por muitos anos e não permite que outros cheguem, quando tira essa liberdade, né, quando massacra o seu povo, e o que é interessante no governo comunista também é que eles não acreditam em Deus, eles são ateus. Quando a gente tem a lei da consagração, é o reconhecimento de Deus, que dependemos dele para tudo. E não é assim nos governos comunistas. E a gente vê, né, esse ambiente fechado, essa falta de liberdade, nesses governos que existem hoje ao redor do mundo. A gente vê exemplos aí muito claros, como Cuba, Coreia do Norte e tantos outros aí que a gente não vai mencionar para nem tirar o foco da aula. Mas o que eu gostaria de lembrar e retificar e também ratificar é exatamente isso, né? Que a lei da consagração não tem nada a ver com o comunismo. A lei de consagração foi instruída e ela foi implantada por um Deus vivo, verdadeiro e perfeito. Então os santos deveriam doar, né? Eles deveriam fazer as suas doações e eles receberiam o suficiente para viver. E aí eu pergunto, era uma lei fácil? Não, não era fácil. Então o Senhor aí está constantemente lembrando, né, a importância de cumprir essa lei, a importância de escolherem esse modo de vida mais excelente. E claro, nesse momento o Senhor também chama o primeiro bispo da igreja, esse ofício sagrado do sacerdócio que nós conhecemos. E o primeiro bispo da igreja, Eduardo Prati, ele foi chamado e ele foi conhecido por sua fidelidade. Entre as funções que o Senhor deu, seus deveres e obrigações, né, o Senhor disse para ele que ele deveria deixar a sua profissão, né, deixar tudo isso e viver e se dedicar ao Evangelho. Então a gente vê outra maneira de consagração. A consagração, ela não envolve somente os nossos bens, mas envolve o nosso tempo, os nossos talentos, porque tudo isso foi o Senhor quem nos deu. E a gente vê esse primeiro bispo, a dedicação dele. E aí esse primeiro bispo, ele tinha muitas responsabilidades. Entre elas, receber todas essas doações, né, fazer esses registros legais, fazer essa divisão, conversar com cada membro, ver as suas necessidades, além de outras obrigações que o Senhor instruiu, de cuidar dos tribunais da igreja, né, daquele tribunal de élderes que hoje é conhecido como Sumo Conselho. A gente vê como um bispo, esse ofício, ele é realmente sagrado. E o próprio termo, a própria origem da palavra bispo, significa aquele que vê mais alto, né? Aquele que vê além. Então, o bispo está numa posição de julgar Israel, ele está numa posição que ele consegue ver com mais clareza, né, as necessidades dos seus membros, da sua ala. E a gente vê como esse bispo, o Eduardo Prati, ele foi extremamente dedicado ao Evangelho. E ele foi tão dedicado ao Evangelho e ele sofreu tanto pelo Evangelho. Inclusive teve uma certa ocasião que chegou uma turba na sua casa, chamou ele para fora e esses perseguidores da igreja aí colocaram piche, penas no seu corpo, que queimou o seu corpo com ácido. E ele diz que ele estava disposto a se sacrificar pelo Evangelho, porque o que ele estava passando não era diferente do que muitos outros já haviam feito. E ele morreu jovem, aos 40 e poucos anos de idade, houve um surto de malária. Ele, como suas filhas, cuidando dos santos, uma filha sua foi acometida, acabou falecendo. Ele também, muito debilitado, acabou também morrendo. E uma das suas filhas disse, né, que o peso desse bispo, eu anotei as palavras dela, que são lindas. Ela diz, ela que sabia, né, que seu pai havia sacrificado tudo a fim de prover para a sua família.
e para a igreja, mesmo quando os santos queixosos, dissidentes e infiéis, e vizinhos hostis lhe cansavam a alma. Quando ele faleceu, um jornal local disse assim: sua religião era tudo para ele. Por ela viveu sua vida e por ela deu sua vida. Então, olha que lindo e que ofício sagrado tem os bispos da igreja. E como a própria terminologia diz, né, de olhar além. E não foi fácil o ofício desse primeiro bispo em ouvir as queixas, em fazer as divisões, em sentar com cada membro e avaliar as suas necessidades. Esse era realmente o plano do Senhor. A gente vai ver mais adiante, à medida que nós estudarmos na história, a gente vai ver como acabou essa lei da consagração não acontecendo como deveria, porque nem todos estavam dispostos a seguir a lei. Então, essa lei acabou sendo extinguida na ocasião. Nós sabemos que haverá um momento que ainda teremos essa lei de volta e que viveremos essa lei da consagração. E aí foi nos dado, substituindo essa lei e em preparação para vivermos um dia no futuro a lei da consagração, foi nos dada a lei do dízimo. Então, certamente, se não estamos dispostos a viver a lei do dízimo, também não estaríamos dispostos a viver a lei da consagração. E só aquelas pessoas que forem fiéis realmente a essa lei vão um dia poder dar essa mansão celestial, né? Ter a sua herança, a sua parte no reino de Deus. Então, que nós possamos realmente pensar sobre isso, sobre consagrar, sobre tornar sagrado. Né? Como será que está a minha vida? Será que eu estou consagrando ao Senhor? Será que eu estou realmente pensando em ter um coração mais grato? Em que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu? Então, existem muitas maneiras de consagrar. Né? Inclusive, nesses capítulos, fala sobre a oportunidade de sair numa missão, de pregar o Evangelho, sobre essa voz de advertência. Então, consagrar o nosso tempo, os nossos talentos. Cada chamado missionário é um chamado de consagração. Quando nós temos um chamado na igreja, também vai exigir nossa consagração. Ministrar também vai exigir nossa consagração. Há muitas maneiras de você viver essa lei da consagração hoje. Há muitas maneiras de você tornar sagrado, de você mostrar ao Senhor que reconhece tudo o que Ele fez por você, tudo que Ele tem te dado de bênçãos na sua vida. São muitos os ensinamentos nesses capítulos, muitos, né? O Senhor relembra, inclusive, como nós devemos tratar o nosso próximo. Então, Ele vai falar sobre não matar, sobre não furtar, sobre não adulterar, não cobiçar, sobre sermos simples, né? Vivermos com aquilo que realmente importa, evitar as dívidas. Olha só, Ele fala sobre não falar mal do próximo, sobre usar e comprar o necessário. Então, são tantas as coisas que o Senhor fala. Ele fala sobre ensinar pelo Espírito, sobre buscar o Espírito Santo para poder ensinar. Ele fala ainda que todos nós devemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo de Deus. E aí ele fala interessante sobre as bênçãos, né? Ele fala sobre a morte. Ele fala que muitas vezes as pessoas serão abençoadas, mas que não devem receber bênçãos de cura se o tempo daquela pessoa já foi determinado para morrer. Então, olha só que interessante é que o Senhor fala, deixa eu pegar um versículo assim, exato, diz assim, no 42, 48, e também acontecerá que aquele que tiver fé em mim para ser curado e não tiver designado para morrer, será curado. Então eu fiquei pensando, né? Ter fé para ser curado, ser designado para morrer. E aí eu achei muito esclarecedor, porque o presidente Kimball, ele fala no manual do Instituto, uma citação que eu acho que é muito esclarecedora para a gente. Diz assim, eu acredito que existe um tempo determinado para morrer. Não sou fatalista. Olha que isso é um profeta de Deus falando. Creio que muitas pessoas morrem antes do tempo, por serem descuidadas, por abusarem de seu corpo,
correrem riscos desnecessários ou se exporem a perigos, acidentes e doenças. Deus controla a nossa vida, nos orienta e abençoa, mas concede nosso próprio arbítrio. Então, olha que interessante, novamente o arbítrio, essa liberdade. Podemos viver a existência de acordo com um plano estabelecido para nós, ou insensatamente encurtar ou dar-lhe um fim. Tenho certeza de que o Senhor planejou nosso destino. Podemos diminuir a extensão da vida, mas creio que não podemos aumentar muito a sua duração. Algum dia teremos um entendimento mais perfeito, e quando olharmos o passado, visto de uma perspectiva vantajosa no futuro, ficaremos contentes com muitos acontecimentos desta vida que nos pareciam tão difíceis de entender. Então, o Senhor sabe todas as coisas. Algumas coisas dependem de nós. Às vezes somos negligentes, temos uma palavra de sabedoria e não cumprimos, não cuidamos do nosso corpo como deveríamos. Então o Senhor está dizendo exatamente isso. Nós temos um tempo determinado para viver. O Senhor estabeleceu esse tempo, é o relógio dele. Mas muitas vezes nós antecipamos esse tempo quando nós não cumprimos aquilo que o Senhor nos pede. Então que possamos realmente pensar nesses ensinamentos. Me chamou muito a atenção quando ele fala sobre a obra missionária, que hoje nós temos missionários e uma voz de advertência pelo mundo, mas vai chegar um momento que o Senhor vai dar a voz dele, o Senhor vai falar, e ele vai falar com trovões, relâmpagos, ele vai falar da sua maneira, mostrando o seu poder. Então que nós possamos realmente pensar, essa voz de advertência é o arrependimento. É o arrependimento que todos nós podemos colocar na nossa vida e vivenciar isso, né? Vivenciar isso de maneira prática. Gente, foi maravilhoso estudar essas lições. Como eu disse no princípio, eu me senti muito incapaz, porque muitas coisas me vieram à mente e muitas histórias, muitas coisas para a gente realmente refletir. Na última sessão fala de uma mulher que apareceu profetizando, e ela dizia ter autoridade para profetizar para a igreja, inclusive para aconselhar e repreender o profeta. E o Senhor dá essa sessão e fala que somente o profeta vivo tem o poder de revelar especificamente para a igreja. Então, cada trecho, cada versículo é uma riqueza de aprendizagem e de instruções para que a gente possa realmente aprender com o que foi dito, saber que o objetivo do ensino é sempre nos instruir, é sempre nos edificar, e que possamos ter o Espírito, que é o maior professor. É Ele que toca o nosso coração. É Ele que nos mostra o que devemos fazer, o que devemos acreditar. E somente o Espírito pode nos ajudar a discernir a verdade do erro, né? Aquilo que vem de Deus, das artimanhas de Satanás, que muitas vezes vem investida de algo que parece bom. Mas quando a gente vai analisar a fundo, a gente vê que na verdade se trata apenas de uma imitação. Sou grata por esse Evangelho, sou grata pelas leis estabelecidas pelo Senhor e por aprender que eu preciso agora decidir consagrar a minha vida, consagrar o meu tempo, consagrar as coisas que eu considero mais importantes, porque nada é meu, tudo é do Senhor. Que possamos realmente pensar sobre isso, né? Chega uma hora que você pensa, eu não posso ser tão egoísta, né? Eu preciso amar as pessoas, eu preciso compartilhar mais. Que o Senhor nos abençoe, que possamos aprender com os nossos estudos e até a próxima.